Nossa última parte sobre essa parte de restauração, erosão e restauração de dunas. Finalmente chegamos na parte da restauração das dunas, tá? Então vamos começar. Então, a reconstrução das dunas, ela se baseia muito no processo natural, principalmente a reconstrução de maneira natural, a gente vai ver que tem duas maneiras de fazer isso, tá? Mas a gente tem que lembrar como é que é a formação das dunas. Vocês devem lembrar lá de morfodinâmica, né? Que as dunas, elas começam a ser formadas quando a gente tem algum obstáculo que faz com que o vento se desestabilize, o vento que está carregando areia, né? Ao longo do pós-praia, normalmente, em direção ao continente. E aí, na parte superior do pós-praia, encontra algum obstáculo, que pode ser uma garrafinha, ou pode ser uma muitinha, alguma coisa, que vai fazer com que esse vento se desestabilize e aí perca competência para carregar essa areia vai se depositar. E aí, esse obstáculo ele fica cada vez maior, cada vez mais perturba o vento, cada vez mais deposita areia e a gente começa a formação de uma duna, né? Se lembram que a gente tem o vento carregando areia e a gente tem a parte que está na sombra do vento, né? A parte protegida do vento, que é onde a areia vai se depositando. Então, a areia vai sendo carregada da parte que está exposta ao vento e deslizando aqui e se acumulando na parte protegida do vento, né? Então, é assim que a duna se forma e é assim que a duna se desloca também, tá? Então, e aí, lembrando daquele conceito clássico lá da morfodinâmica de dunas, que é o Z0, né? Que a gente tem o perfil do vento ali próximo ao solo, por conta do atrito com a superfície, com o chão, né? Esse perfil do vento, ele tende a, bem pertinho do chão, a diminuir a velocidade do vento, por causa desse atrito, até um ponto que chega a zero, né? Se a gente tem uma superfície puramente só com areia, sem nenhuma, como seria um pós-praia, por exemplo, a posição desse Z0, que é a altura do chão onde a velocidade do vento vai ficar zero por conta do atrito, é muito, muito, muito perto do chão, tipo 1/30 do tamanho do grão, tá? Então é muito pequenininho. E aí a vegetação tem o papel de fazer esse Z0 subir, tá? Então a gente tem o Z0, se a gente tem vegetação, a gente tem um Z0 muito maior, dezenas, centenas de vezes maior do que se a gente tem só o sedimento. E tá aqui daí, né? E daí é que nessa região aqui onde o vento fica zero, não tem vento, a gente tem a região onde a gente vai ter a deposição de areia, tá? Porque o vento vai vir, vai chegar nessa região aqui que tem a vegetação carregando um monte de sedimento, e quando ele for perturbado por essa vegetação e essa zona aqui, essa região sem vento, passar lá do 0 para 10 centímetros, para 15 centímetros, um monte daquele sedimento que estava sendo carregado próximo ao solo vai ser depositado por aqui. E aí a gente vai ter a fixação e a gente vai ter a formação. Isso também ajuda na fixação, porque todo aquele sedimento que está aqui embaixo não vai ser carregado pelo vento, né? Então, é assim que a planta estabiliza a duna, né? Porque o vento que carregaria esse sedimento que está aqui próximo ao fundo, ele não está atuando, ele só está atuando 10, 15 centímetros para cima, tá? Então, é como as dunas crescem e como as dunas são estabilizadas pela vegetação, pelo aumento do Z0, e aí diminui a atuação do vento próximo ao solo, onde ele estaria carregando o sedimento. Tá? Tanto que quando a gente tira a vegetação, a gente forma blowouts, e aí a gente dá a possibilidade, tira a vegetação, o Z0 vai lá para baixo, e aí dá a possibilidade do vento carregar todo aquele sedimento que está no solo. Tá? E aí, baseado nesses conceitos aqui, é que a gente pode fazer a reconstrução das dunas, tá? Existem dois métodos, basicamente.
Um método não é baseado nos processos naturais de formação de dunas, que é o método com técnicas de engenharia convencionais. Como assim? É o método que a gente reconstrói a duna com trator, do mesmo jeito que a gente faz um engorde de praias, que a gente vai lá, carrega areia, leva o trator espalha areia, forma a praia, a gente pode fazer isso com duna também. O trator leva areia, a gente vai lá com um caminhão carrega areia, um trator vai lá e organiza essa areia para formar uma montanha de areia que vai fazer o papel de duna de proteção, tá? A gente pode ter, a fonte de areia pode ou não estar no próprio sistema das dunas, né? E normalmente é uma técnica utilizada para proteger alguma estrutura bastante específica. A grande vantagem é que pode ser feito em alguns dias, né? Em alguns dias você tem lá a formação de uma duna, uma estrutura de proteção ali, né? Esse processo é limitado no espaço por conta do custo, tá? Porque é caro você mobilizar caminhão, trator, gente, tem que ir na fonte, pegar areia, levar para lá e tal, é caro. Então, normalmente, esse tipo de técnica não é aplicada em grandes áreas, tá? E existe sempre aquela história do impacto ambiental na região da fonte de areia, né? Que você vai tirar areia de algum lugar, isso provavelmente vai gerar algum impacto. E aí é assim, tu vai lá, delimita, marca pro operador do trator, ó, vamos criar uma duna nessa região, com essa altura, e ele vai carregar areia, vai amontoar e vai formar aquele desenho, aquela montanha que você quiser, né? Então, e aí você cria uma estrutura que cumpre o papel de proteção. O papel ecológico, aí tem que ver muito bem, porque ele não vai estar sendo colonizado, né? Então, talvez com o tempo, se o sedimento for compatível, a biota vá colonizar esse ambiente artificial, mas de primeira não, né? Mas o método mais utilizado é a técnica ecológica, né? A técnica ecológica, que é a técnica que utiliza o conhecimento sobre o processo natural de construção de dunas, né? E que só facilita, se dá uma acelerada, permite que a duna se reconstrua naturalmente, tá? Elimina o fator degradação, porque a gente não tem que trazer areia de algum outro lugar, a duna vai ser reconstruída com areia do próprio local, tá? E são algumas ações que permitem e aceleram a reconstrução natural das dunas, né? A grande questão é o prazo. A ação ela é lenta. Então, os resultados eles são a médio e a longo prazo. São meses e anos para poder ter a reconstrução total de um campo de dunas. Mas os investimentos são bem baixos, os materiais utilizados são bem baratos, a mão de obra não é uma grande mão de obra, você consegue aplicar isso em grandes áreas, tá? E os resultados são excelentes. Tá? Então, as técnicas ecológicas, normalmente, elas consistem em a gente instalar aparatos, algumas coisas, onde a gente quer onde a duna deve se reconstruir, para barrar o vento, para aumentar o Z0 e fazer com que a areia se deposite ali para a formação de dunas. Tá? Então, aqui uma comparaçãozinha, olha só, engenharia tradicional, a grande vantagem é o tempo. E as desvantagens é o custo, a topografia não natural e o potencial dano ao meio ambiente. A reconstrução com trapeadores, que seria a técnica ecológica, elas têm a vantagem de ser baixo custo, de gerar uma topografia natural, sem danos ao meio ambiente, porém, é bastante lento o processo, né? Então, se o objetivo tem a previsão de uma gigante, de uma tempestade, semana que vem, se você precisa proteger uma estrutura, você vai fazer uma montanha de areia com trator.
Agora, se você está tentando recuperar um campo que foi degradado ao longo do tempo, aí a reconstrução com trapeadores é a melhor solução. Tá? Então, tem uma questão bem importante, que é assim, a reconstrução ela deve seguir a tendência natural da praia. O comportamento da praia, se a praia está em acreção, se a praia está em erosão, se a praia está estável, isso deve ser levado em consideração, tá? Porque mesmo a gente pode ter dunas, necessidade de reconstrução de dunas para proteção costeira, mesmo em sistemas acrescivos, que essas dunas foram retiradas artificialmente, o homem foi lá e pegou essas dunas, como aconteceu aqui no cassino na década desde sempre, na verdade, até a década de 90, as dunas eram tiradas, elas eram extraídas, as pessoas usavam a areia das dunas para fazer as coisas no cassino. Então a gente tem uma praia em acreção, sabidamente em acreção, só que não tinha duna e precisava da reconstrução, tá? Então, como assim? Quando o balanço é positivo, a gente tem uma praia em acreção, a reconstrução do cordão de dunas, tem que arrumar isso aqui, ela tem que ser ali em direção ao mar com relação à posição do cordão impactado, né? Se a praia está estável, se faz a reconstrução exatamente na mesma posição. Se a praia está em erosão, o ideal é você se deslocar o cordão de dunas em direção ao continente. Porque aí tu vai estar acompanhando para conseguir manter, porque naturalmente um ambiente em acreção, a duna ela todo o ambiente em acreção ele vai se deslocando em direção ao mar, né? Então a praia, naturalmente, a tendência dela é manter a largura, a zona de surf manter a largura, o cordão de dunas manter a largura, só ir crescendo e tudo migrando em direção ao mar. E com uma situação em erosão natural também é a mesma coisa. Todo o sistema ele tende a migrar em conjunto em direção ao continente, mantendo todas as suas características de largura de praia, de cordão de dunas, de zona de surf. Então, o ideal é tu tentar imitar esse processo, né? E numa praia em acreção tentar criar já o cordão de dunas na posição pensando na acreção, e se a praia está em erosão, também é a mesma coisa, já criar o cordão de dunas um pouquinho mais recuado, pensando na erosão. Tá? Óbvio que você tem que conhecer as taxas para calcular, para ver qual a posição ideal. Né? Então, as etapas de um projeto de restauração da duna frontal, né? Num projeto ideal. Primeiro, o ideal é de se fazer uma planta e um projeto paisagístico da área ser restaurada, uma planta com quais estruturas vão ter, quais estruturas de apoio ao turismo, as passarelas, se vai ter espaço de estacionamento atrás das dunas, tudo isso tem que ser pensado para se reconstruir as dunas de uma maneira mais ideal, tá? Principalmente as passarelas, os acessos à praia, tudo isso tem que ser pensado para evitar os impactos depois se você não construir as passarelas, as pessoas vão ficar caminhando e todo aquele seu processo de restauração pode ser prejudicado, né? O ideal é planejar primeiro. E aí depois se instala as cercas, né? Que são os trapeadores, que são as estruturas que vão segurar, fazer com que a areia se deposite. Aí depois o ideal é para você acelerar o processo, é plantar espécies nativas das dunas mesmo, para já estabilizando essa areia que está sendo depositada. Se você esperar as plantas nascerem sozinhas, o processo vai ser muito mais longo. Então, o ideal, se você quer acelerar esse processo, tudo a gente está acelerando, né? A gente está instalando cercas, a gente está plantando espécies nativas, adicionando fertilizantes muitas vezes para essas espécies pegarem mais rápido e conseguirem crescer e essa duna crescer e se estabilizar mais rápido, tá? E aí, monitoramento é importante, né, para saber se está funcionando, se as espécies, se as mudas estão pegando, se a duna está crescendo, onde está crescendo, se não está crescendo, precisa plantar mais muda, precisa botar mais cerca. E a manutenção, né, que sempre é importante, o manejo depois de todo esse processo.
Então, o ideal é tu pensar em aonde vai ser construída essa duna, como que é a utilização dessa praia, se é necessário fazer, normalmente é necessário fazer as passarelas, mas onde vamos fazer as passarelas, quantas passarelas, esse tipo de coisa, né? E aí, instalação das cercas. As cercas, elas podem ser de qualquer coisa. Normalmente se usa materiais naturais, tá? Madeira, restos de galhos. O ideal, se for usar restos de galhos, é usar galhos de espécies nativas, porque muitas vezes esses galhos acabam brotando nas dunas, tá? Então, se instala cercas para que a areia fique, né? Para que a areia não seja transportada. Essas cercas vão desestabilizar o vento, vão aumentar o Z0 e vão fazer com que a areia seja depositada, né? Então, normalmente, como é que se faz, né? Você instala uma primeira linha de cercas e aí a gente vai ter uma deposição ali naquela região. E aí, quando já tiver dado uma crescidinha ali na duna, você pode instalar uma segunda linha de cercas que vai fazer com que essa duna fique mais alta. E aí a gente vai crescendo, fazendo com que a duna fique cada vez mais alta, adicionando cada vez mais cercas, né? Tudo isso, óbvio, associado à vegetação, né? Porque olha só, aqui a gente tem quando a cerca é completamente soterrada pela areia, ela vai perder eficiência. E aí você vai lá e coloca uma segunda cerca, que aí a areia vai começar a se acumular aqui na frente. E aí a gente vai ter planejado qual que é a altura com base lá naqueles ou no Dune Rule, também na escala de impacto de tempestades lá do Salinger. Então, a gente vai saber qual que é a altura de duna que a gente precisa construir para a gente ter um sistema de proteção efetivo, né? Então, você vai fazendo esse processo. Se essa altura aqui na segunda cerca ainda não é o suficiente, então a gente coloca mais uma cerca, e aí a gente vai ter uma duna mais alta, e assim sucessivamente até a gente chegar no sistema de dunas ideal, né? Então, se coloca as cerquinhas e vai deixando o vento fazer o seu trabalho. O sedimento que está circulando ali no próprio lugar é que vai construir essa duna. E aí aqui, para a gente ter uma noção das taxas de crescimento, tá? Do tempo de crescimento. Olha só, aqui em 0 meses a gente não tinha nada de duna, e aí 2 meses a duninha aqui vermelha, a duna laranja, ó, 16 meses, já deu mais de um ano, a duna verde aqui 40 meses, e a duna azul, que é a mais alta, que já chegou aqui, olha só, 5 metros de altura, uma duna bem alta, mas demorou 68 meses nessa situação. Então, o prazo para a gente ter o crescimento efetivo da duna, ele é bem grande, é meses, anos, né? Para a gente conseguir um crescimento e a estabilização do campo de dunas. Mas quais fatores que determinam essas taxas aí de crescimento? Vai depender muito da velocidade do vento, da constância do vento, se esse vento ele tem uma componente principal em direção ao continente ou não, e da quantidade de sedimento disponível, né? Tem que ter sedimento para construir uma duna de 5 metros. Uma duna de 5 metros não é pouca areia, né? Então, por isso também que demora. A gente tem que ter sedimento. Quanto mais sedimento disponível ali no sistema e quanto mais vento favorável para essa construção também, mais rápido vai ser esse processo. Além da estabilização, né? Isso tudo tem que ser feito em conjunto com o plantio das mudas para que essa areia estabilize aqui, porque senão também a areia acaba sendo levada embora pelo próprio vento, certo? Aqui alguns exemplos, ó, em Tramandaí, uma cerca já quase soterrada. E aqui o pessoal plantando espécies nativas, né? Que aí a gente tem que conhecer quais são as espécies. Normalmente a gente já planta as espécies de duna frontal para poder segurar
esse sedimento, porque a gente meio que pula o processo de duna embrionária, né? Então a gente já planta as espécies de duna, se planta as espécies de duna frontal para fixar porque essas espécies também elas são mais propícias para o crescimento vertical da duna, né? Elas são mais altinhas, aqui no nosso caso a gente tem pânico aqui no cassino, né? E aí a gente, o espaçamento do plantio, ele varia de acordo com como você quer o perfil topográfico dessa duna, né? As regiões que a gente quer que sejam mais altas, que cresçam mais na vertical, a gente planta as plantas mais próximas umas das outras, para que haja para que haja um acúmulo de areia mais intenso. As regiões em que a duna não precisa ser tão alta, não precisa segurar tanta areia ali na base da duna, normalmente o plantio é feito um pouco mais espaçado, tá? Mas isso tudo tem que ser pensado se você vai fazer isso artificialmente, né? Não vai deixar as plantas nascerem naturalmente, então você tem que pensar aonde é o topo da duna que você vai querer, onde é que você vai querer que fique a crista da duna, e é nessa região que você vai querer que as plantas estejam mais densas, tá? Aí aqui, ó, os exemplos. Já foi plantado, tem a cerca do outro lado, né? E aí aqui já as linhas do plantio de espécies nativas, para já ir segurando também e fazendo a areia que for ficando, já vai sendo estabilizada e não vai embora. Aqui um sistema recuperado, aqui ó, um mutirão. É legal juntar a população, mobilizar a população, porque isso também faz parte do processo educativo, né? Se a população participa do processo de reconstrução, depois a gente tem muito mais gente protegendo esse ambiente, muito menos gente degradando, não sabendo, para não pisotear essa duna, para não matar essa vegetação, que foram eles mesmos que plantaram. Né? Envolver as crianças normalmente é bem efetivo. Envolver a população no plantio ajuda a restaurar. E aqui, ó, botaram cerquinha para proteger. E aí como é que já tá bem denso aqui a duna restaurada. Né? E aí existem algumas outras situações que se pode fazer, que é a questão das dunas reforçadas, tá? Como são as dunas reforçadas? As dunas reforçadas, elas são, se coloca um núcleo com uma estrutura que vai resistir à erosão quando a gente tiver um aumento do nível do mar e essa duna for erodida, for gerado uma escarpa, tá? Esse tipo de estrutura, isso aqui, ó, são sacos, aqueles geotêxteis, que isso aqui acho que tem areia dentro, e aí ele tem essa cobertura, é uma manta geotêxtil que envolve esse saco. Normalmente esse tipo de estrutura é feito com, e aí depois isso aqui é soterrado por areia, então é aquele método de engenharia clássica, tá? Mas é um método para, aqui ó como é que fica depois, mas quando a gente tiver um evento erosivo, esse sedimento aqui todo da frente vai ser erodido e vai se manter essa estrutura com saco geotêxtil. Tem até um pequenininho aqui para formar a berma e o grande da duna, ó. Esse aqui que vai ficar segurando a berma e esse aqui que segura a duna. E ele marca um limite máximo de erosão, de recuo da linha de costa, tá? A linha de costa não vai conseguir recuar mais que essa estrutura aqui. Óbvio que se isso aqui não for realimentado e continuar tendo muitos eventos erosivos, isso aqui acaba sendo cavado no entorno e tal, igual um enrocamento, tá? Não é uma coisa definitiva. Mas ele dá uma boa segurada e não fica aquele enrocamento feio, aquela coisa feia. Se eu tivesse colocado um monte de rocha aqui, fica uma duna, fica uma aparência mais natural, com uma estrutura um pouco mais resistente do que só o sedimento. Né? Mas é um sistema
um sistema que vai usar uma engenharia tradicional para construir, né? Não é um sistema ecológico. E também a história dos sacos de areia, que é uma maneira de fazer a mesma coisa, né? Se coloca os sacos de areia aqui na base de uma duna, normalmente uma duna que está escarpada, uma duna que já está sofrendo com regime de colapso, normalmente, né? E aí se coloca areia dentro de sacos e depois cobre tudo com areia e planta umas plantinhas para dar uma segurada nessa areia aqui. O processo é parecido. Aí quando vier a próxima tempestade, talvez esse sedimento aqui aguente. Se a tempestade for muito forte, levar todo esse sedimento embora, a base da duna original vai estar protegida por esses sacos de areia, tá? Esses métodos, eles meio que disfarçam, né, o que seria uma engenharia mais rígida, aqueles métodos mais duros, né, métodos pesados, eles acabam meio disfarçado com um método leve, né, e aí a aparência, as desvantagens visuais e até de riscos costeiros também, de aquelas estruturas expostas, acaba não tendo, né? Porque você tem esse disfarce dessa estrutura construída na forma de duna. Certo? E aí outra coisa importante também é a gente falar das passarelas, porque as passarelas, elas evitam muito aqueles monte de trilha que pode ter na praia para a pessoa chegar. Isso aqui é uma foto da nossa passarela, aqui do cassino. Tá? As passarelas, elas são muito interessantes porque elas diminuem, né, o impacto da passagem de pedestres e elas podem ser de diversas maneiras. Elas podem ser, que nem essa daqui, ó, de madeira, sem corrimão ao nível do chão. Ela pode ser com corrimão e elevada. Ela pode ser sem corrimão e elevada. Ela pode ser em forma de escada. O legal dessa nossa aqui, que ela foi meio que acompanhando a topografia da duna quando ela foi construída. Só que a gente sabe que as dunas migram muito, porque a gente tem uma praia bastante dissipativa, a gente tem dunas altas, mas elas não são estáveis, né? A gente tem... elas são grandes, mas elas migram bastante, não tem tanta vegetação assim. Dá para ver bem nessa imagem. Então, para quem acompanha, tem dia que você passa lá, tem época do ano que você passa na passarela, tem várias partes que estão soterradas, ó, que nem aqui. E aí daí um mês você vai de novo, já não tá mais. Então vão passando as cristas e cavas aqui da duna, elas vão passando. E é legal essa passarela porque ela é toda vazada, olha só. E ela permite esse trânsito da areia bastante livre e impacta muito menos todo o ambiente, tá? O ideal era que a gente tivesse muito mais passarelas e muito mais acessos por trás da duna também, né? Mas mesmo no cassino, seria importante que tivessem mais passarelas para diminuir ainda mais o impacto dos pedestres sobre as dunas. Porque é sabido, né? Quem frequenta o cassino sabe que quem vai para a praia ali na região naquela região ali, algumas quadras no entorno da passarela, as pessoas tendem a se concentrar na passarela, porque é legal a passarela, vira um ponto de referência na praia, é bem importante, assim, e é bem efetivo. Precisa de manutenção, sim, principalmente quando é feito de madeira, né? Então precisa estar a prefeitura sempre de olho, porque quebram, porque apodrece, porque apodrece, a madeira apodrece, né? Tá exposto, e aí sempre tem que ter uma manutenção. Mas é um meio bastante efetivo, certo? A restrição de tráfego de veículos também é bastante importante, porque nas dunas os veículos têm um impacto muito sério de matar a vegetação, né? Então aqui no cassino isso é uma questão cultural, que é bem complicada, que a população não aceita a restrição de tráfego de veículos na praia, né? Mas nas dunas, na praia tem muitos impactos também. Tem impacto na biota, tem impacto na compactação da areia da praia, tem o impacto visual, que é terrível, tem a poluição
do ar, aquele monte de carro, tem um monte de coisa ruim, né? Mas nas dunas tem a questão muito séria do impacto na vegetação, que acaba desestabilizando aí todo o campo de dunas, né? Aí só para ter um exemplo, não é só no cassino que pode carro, né? A gente tem essa Daytona Beach lá nos Estados Unidos que também pode carro, que é um troço bem parecido com cassino, que as pessoas gostam de ir ficar do ladinho dos seus carros para pegar uma praia, mas tem um impacto bem negativo, né? Ó, impacto na vegetação das dunas jovens. Os motoristas, eles tendem a considerar vulnerável apenas a área vegetada, mas não é, né? Tem o impacto das marcas de pneus. Para solucionar, teria que proibir o tráfego, né? Restringir para chegar na praia e para sair da praia. Mas não é o que acontece, né? Principalmente com uma praia longa como o Cassino, que não tem tem alguns acessos, mas não tem muitas partes da praia, por exemplo, do ABC para o norte, o ABC é a última entrada. Então, se você quer ir para o terminal, você tem que ir pela beira da praia. Então, o ideal seria fazer mais acessos e restringir o acesso dos carros à beira da praia, né? Ter mais acessos por trás do campo de dunas e alguma coisa assim. Mas isso demanda muito investimento municipal e é muito complicado porque a gente tem a população contra esse tipo de restrição, a Câmara de Vereadores também é sempre contra. Eles transformaram o carro na praia como patrimônio cultural de Rio Grande, né? Então tem aí toda uma vertente bastante contra. Uma coisa que é muito importante a gente sempre levar em consideração é a questão: melhor uma trilha de alto uso do que muitas pouco usadas, tá? Isso é uma questão bem importante, porque quando o cassino... Não sei se eu não botei foto aqui. Deixa eu ver. Desculpem. Não. O cassino na década de 90, ele não tinha duna também. Todas as dunas foram retiradas. Então, todas as ruas que chegavam perpendiculares, todas as ruas do cassino que chegam perpendiculares até a beira-mar hoje, todas elas davam na praia, tá? E aí foi feito ali final da década de 90, foi feito todo um processo de restauração de dunas com galhadas, com cercas e tudo mais. E uma coisa que foi feita que diminui bastante o impacto é a questão da diminuição dos acessos. Foram criados alguns acessos à praia principais e muitos acessos foram fechados. Por quê? Porque o impacto de muitos acessos é muito maior, é muito mais impactante você ter muitos acessos com pouco uso do que você ter poucos acessos de muito uso. Então, o interessante é você ter o mínimo de acessos, que todas as pessoas passem pelo mesmo lugar, mas é só um lugar que está impactado, tá? Porque senão você impacta muitos lugares e aí o impacto é muito maior, tá? É muito importante também um sistema de comunicação, que as pessoas muitas vezes não sabem que o que elas estão fazendo pode estar prejudicando as dunas, né? Então, aqui alguns exemplos, olha só. Sem plantas, sem dunas, né? Plantas protegem as dunas, e se você pisar nas plantas, elas vão morrer. Sem dunas, sem praia, né? Proteja as dunas. Sandboarding, se você ficar brincando de sandboarding, você também não vai ter planta, né? Então, surfe as ondas, não as dunas. Então, sistemas de comunicação assim tendem a funcionar bastante para os usuários que são leigos, não entendem que às vezes o que eles estão fazendo, uma caminhadinha nas dunas ali, matando um monte de coisa, pode ser impactante, né? Aí ter sinalização dos acessos, ó, é bastante importante para as pessoas saberem por onde passar, para não ficarem pisoteando todas as dunas, né? Aí aqui tem uma coisa explicando que foi feito um processo de restauração de dunas, lá, que o mar chegava aqui, aí foi restaurada a duna e tal. Então é bem interessante colocar esse tipo de coisa para as pessoas saberem o que está acontecendo, né? Aí o NEMA, né, que eu já falei para vocês, eles têm um projeto Dunas, tem até o link ali no AVA, já tá... não, mentira, tem
um documento deles que explica o que é o projeto Dunas, tá? É um projeto constante, permanente do NEMA, de restauração, de preservação das dunas. Eles fizeram, nas décadas de 80 e 90, restaurações de dunas no Rio Grande do Sul. Aqui foi em Osório e fizeram aqui no Cassino também. E aí recuperaram os campos de dunas, tanto que a gente tem esses campos de dunas hoje aqui por conta deles, né? E lembrando que sempre a educação é uma questão fundamental. Se a gente entende a importância, entende o que fazer, entende quais atitudes elas são maléficas, é muito mais fácil de se preservar qualquer ambiente, né? Qualquer situação. Então, o processo educacional, principalmente nas crianças, é muito mais fácil e aí isso vai se perpetuando. Normalmente as crianças ensinam os pais dentro de casa, então é bem importante, né? Para evitar esse tipo de coisa, né? Que as pessoas gostam, né, de andar de carro, andar de moto, fazer sandboard, tudo isso nas dunas, o que pode ser bastante prejudicial. Certo, pessoal? Então, falamos sobre restauração. Me perguntem, coloquem no fórum, porque aí os amigos que tiverem com a mesma dúvida também vão conhecer as respostas, tá? Fiquem bem e até o próximo.